E aqui a gente vai falar sobre criação de movimento. É uma coisa avançada? Sim. Você precisa fazer isso no dia zero? Não. Você precisa ter consciência de que você vai fazer isso algum dia? Com certeza. E é por isso que eu vou te entregar este conteúdo agora. Eu quero que você reflita sobre alguns itens importantes sobre criação do seu movimento. No final do dia, o que acontece? As pessoas elas podem até chegar até você por uma oferta de um produto, mas elas só vão ficar com você pelos seus ideais. E os seus ideais têm que ser transmitidos em um movimento. E o movimento é o que faz com que as pessoas continuem com você, acreditem no que você acredita e te sigam e continuem comprando. Em um dado momento você vai ver que muitos experts que estão no digital, eles não estão mais vendendo, eles não estão mais no mercado de vender produto, eles estão mais no mercado de vender um movimento. Quando você vê grandes players, por exemplo, como o Wendel Carvalho, como o Pablo Marçal, como o Érico Rocha, como o Primo Rico. Se você pegar esses players do digital, você vai ver que eles criaram todo um movimento e hoje muitas das pessoas acabam comprando deles muito mais por quem eles são, por que movimento eles criaram, do que necessariamente pelos produtos que eles vendem. Se você vê um grande player como o Dr. Augusto Cury, que eu tive a honra de trabalhar com ele, Dr. Augusto Cury, ele está há 30 anos falando sobre gestão da emoção. Então ele criou um movimento sobre gestão da emoção. As pessoas não compram simplesmente um produto, compram ele. E esse movimento é o que você vai acabar criando ao longo do seu tempo, da sua jornada aqui no digital. Para você criar um movimento, você vai precisar de algumas coisas, de alguns elementos. Tá? E eu vou te explicar esses elementos de forma breve, porque não é o objetivo aqui a gente aprofundar nisso, mas porque isso é importante, porque você já pode intencionalmente pensar no futuro, nesse seu posicionamento que você está criando agora, em como criar este movimento. Lembra que eu falei da música, do livro? Esse é o teu pano de fundo, a sua big idea, o conceito geral da parada. Então, o que você precisa para criar um movimento? Tá? Na verdade, tem várias coisas, tá? Mas eu vou aqui, nessa aula que é bem curta, explicar o básico. Primeiro, movimento precisa ter uma causa, tem que ter alguma coisa para as pessoas acreditarem. No meu caso, é o simples que funciona. As pessoas precisam acreditar que o simples funciona porque funciona mesmo e que elas podem vender mais fazendo menos, porém melhor. Depois, elas precisam ter um líder. Todo mundo precisa de um líder. Você precisa de um líder, eu preciso de um líder, todo mundo precisa de um mentor. Então, no teu movimento, você é o líder ou a sua empresa é o líder. Todo movimento precisa também ter um inimigo comum, que não é ficar falando mal de A ou de B, mas precisa ter um ponto para as pessoas lutarem contra. Tá? Porque é um movimento. Então, tem uma causa, o simples funciona, vender mais, fazendo menos, porém melhor, essencialismo, marketing minimalista. Quem que é o líder? Sou eu. Baseado em quê? Baseado na minha história, na minha trajetória, no que eu fiz, como eu vendo, como eu vivo, como eu atuo, como eu faço as coisas. Qual é o inimigo? O inimigo é a complexidade do digital, são os lançamentos complexos, são as pessoas querendo vender firula para você, mentira para você. Esses são os nossos inimigos. Qual é a tribo? Você faz parte da tribo. Entendeu? A tribo é a comunidade que se forma em torno da causa, do líder e do inimigo. Então qual é a nossa tribo? Essa é a nossa tribo. É o simples que funciona, é a nossa tribo. É aqui que a gente fala sobre aquilo que a gente acredita, entendeu? É sobre pregar aquilo que a gente acredita para outras pessoas. Então a tribo são as pessoas que estão na comunidade. A tribo são as pessoas que compram os seus produtos. Qual o ritual? O ritual é como vocês fazem. Né? A igreja católica, a igreja evangélica, a igreja como um todo é um bom exemplo de movimento de tribo. Você pode ver que sempre tem uma causa, sempre tem um líder, sempre tem os inimigos em comum, sempre tem uma tribo e sempre tem um ritual. Então, no caso da igreja, sempre tem o ritual das pessoas irem de domingo, fazer as suas orações, sempre tem, né, todo um processo de ritual. No caso do seu movimento, o ritual, se você quiser um grupo de mentoria, é o ritual da mentoria. Tipo, os encontros, onde que vocês se encontram, como que vocês se encontram, se encontra presencial. Então, se você for parar para pensar, se você analisar, o grupo de futebol, os amigos da faculdade, os amigos da academia, são tudo tribos que você faz parte, que tem normalmente um líder. No caso, vou pegar um exemplo da academia que você frequenta. Qual é a causa? A causa é vida saudável. Quem é o líder? Normalmente é professor ou dono da academia. Quem que é o inimigo? A obesidade, é isso, aquilo. Qual que é a tribo? Vocês que fazem parte, que vão lá, que pagam e tudo mais. Qual é o ritual? É os procedimentos, como que faz os exercícios e tudo mais. Quais são os símbolos? As vitórias, a gamificação, as coisas, as premiações, né? Então no exército ganha aqueles símbolos, ganha aquelas insígnias, né, que fala. Então são os símbolos. No caso do digital você vê muito troféu, placa, pulseira, que nem pulseira como essa, que representa que a pessoa passou por um ritual, que ela faz parte de uma tribo, que ela tem uma causa e que ela os símbolos representam ela, entendeu? É assim que a Apple criou todo um movimento, né? Tipo, todo o movimento, por muitos anos, o Steve Jobs foi o líder dessa tribo. Tinha uma tribo, né? Não tem uma tribo. Tem os rituais, tem os símbolos, tem os produtos, tem as coisas. Então aqui, esse é o básico
de criação de movimento. Por que eu estou te dizendo isso? Porque quando você estiver fazendo todo esse exercício e toda essa pré-validação, não quer dizer que você vai ter que sair fazendo isso, mas é importante você pensar que em algum momento da sua história isso vai acabar tendo que ser feito de uma forma mais empírica ou de uma forma mais intencional, mas é isso que vai fazer com que você, quando estiver construindo seu posicionamento na internet, tenha ciência da importância de você ter um movimento. No meu caso, a causa é o simples que funciona, eu sou o líder, o inimigo é a complexidade do mercado, vocês fazem a parte da tribo, vocês é que ajudam a tribo a crescer, que trazem mais gente, que faz com que o movimento cresça, que ajuda outras pessoas também a simplificar. O ritual é a gente se encontrar todas as terças-feiras, todas as segundas-feiras às 19 horas no Zoom, para ajudar as pessoas a terem mais resultado. As pessoas que têm mais resultado seguindo o método, essas pessoas que têm resultado seguindo o método ganham premiações, ganham livros, camisetas, ganham troféus, esses são os símbolos, entendeu? É assim que a gente está criando um movimento. E por que é tão importante você ter isso em mente nessa fase do jogo, apesar de você não ter que se preocupar com isso na construção disso exatamente nessa fase do jogo? É porque isso é um processo natural. As pessoas elas vêm pelos produtos, mas elas ficam por conta de você. Você é o elemento raro, você é a pessoa mais importante dessa equação e você precisa em um dado momento criar um movimento. Basta você ver pessoas históricas como Martin Luther King, movimento. Você vê pessoas históricas como o próprio Steve Jobs, movimento. Elon Musk, movimento. Vários caras do digital estão criando movimentos. Em um dado momento, você vai criar um pequeno movimento. E criar movimento, criar sua tribo, não é necessariamente sobre você criar coisas complexas. Por quê? Porque o simples funciona. É só fazer isso que eu te falei. Tenha isso em mente durante o seu processo de construção, que isso vai fazer com que mais pessoas que cheguem pelo produto não vão embora. E sim, elas fiquem com você por quem você é. É isso que eu tinha para te falar e vamos nessa. Fui!